Boa noite a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, curtam, porque vocês curtindo, o YouTube indica e vocês acionem sim notificações. Gente, só para confirmar, né, mais uma vez, os ingressos para o jogo do Água Santa, a torcida os esgotou. Quinta-feira pela Copa do Brasil. O pessoal está pensando muito no Carioca, mas a Copa do Brasil é mais importante, porque é um torneio de maior relevância, classifica para a Libertadores e dá muito mais dinheiro. Falar em dinheiro, o jogo é contra o Água Santa, é São Januário, a Água Santa perdeu para o São Bernardo, ele vai precisar de uma combinação de resultado para a Ponte Preta ter que perder o jogo, para eles ganharem o jogo do Corinthians para se classificarem no Paulista. Eu acho que eles já estão fora das quartas de final, onde classificam 8 times. Então, eu não sei se eles virão com o time todo inteiro, provavelmente vai vir, mas não é um time qualquer, é o atual vice-campeão paulista. O jogo às 8 horas, vai passar, para vocês não confundirem, não vai passar nem na Casa TV e nem no SPT, vai passar no Sport TV e no Premiere. O Jader Rocha, aquele careca, gente boa, simpático, o Lédio Carmona, vascaíno comentando, e o Paulo Nunes. Você está falando em dinheiro e tal, a Taça Guanabara deu prejuízo na maioria dos jogos, 79% dos jogos. O Vasco teve um lucro de 3 milhões e 200 mil reais, mesmo com o São Januário comportando apenas 20 mil pessoas, sem o Maracanã. E vocês veem, por exemplo, eu dei uma olhadinha, eu gosto de ver, né? Eu vi o borderô, por exemplo, do jogo do Botafogo Fluminense no domingo. Assim, impressionante. Deu 1 milhão a renda e os dois clubes tiveram prejuízo. E eu não entendo por que o Vasco fica se preocupando com o Maracanã. Foca em São Januário, aumenta São Januário, corre atrás lá dos vereadores para aprovarem o projeto, mas não. Fica de olho no Maracanã. Maracanã é caro, Maracanã é inviável e nós temos estádio. Temos onde jogar. Basta reformar, ampliar, ficar bonitinho. Entendeu? Hoje foram entregues as propostas. Eu achei que fosse terminar, não vai terminar nada, porque aí o Flamengo já disse que vai impugnar algumas coisas do Vasco. Aquela chatice, coisa que eu não quero nem comentar. E, gente, o jogador Clayton, centroavante, Clayton Silva, né, que é artilheiro do Casa Pia, que está em 7º, 8º, 9º lugar como fragante do Campeonato Português, está chegando amanhã aos 25 anos e com um contrato de 5 anos. Pô, é uma boa contratação, porque não vai sobrecarregar o Verratti, porque imagina, um campeonato com 38 rodadas, toma um cartão, se machuca, cansa. Além do Clayton, né, as inscrições acabam, a janela fecha na quinta-feira. Só que a janela fecha para quinta-feira para jogadores com contrato, mas tem muitos jogadores sem contrato. Então, o Vasco, até depois da manhã, então, só contrataria esse Clayton Silva e depois ele vai correr atrás de pelo menos mais um meia, né, que estamos precisando. E essa história do Michael que virou uma novelinha, eu acho que já acabou. O que acontece? Vou explicar para vocês. O Michael, quando chegou no passado, ele foi até ridicularizado. Hoje ele é uma peça importante, apesar de não ser titular. Ele, quando alguém se contunde, toma o cartão, ele entra, faz a formação de zaga com 3, tira todas as bolas pelo alto, porque o cara é gigantesco. Só que o que acontece? Como ele renovou há pouco tempo com o Vasco, quando o Vasco permaneceu na primeira divisão, ele renovou por mais um ano. E a vantagem que o Vitória estava oferecendo a ele, 2 anos. O pessoal falou assim, não, é porque lá ele vai ser titular absoluto. Não é isso não, gente. Ele já tem idade, tem 35 anos. Um ano faz muita diferença. Então lá ele teria a garantia de 2 anos. O staff dele estava querendo que ele fosse para lá. Mas não foi e não vai, porque o Vasco não vai liberar e eu acho que o Michael também tem que ficar. O Vasco já se desfez do Capasso, que se eu não me engano foi para o Olímpia do Paraguai, se desfez do Miranda, que foi para o Amazonas, vai disputar a segunda divisão do Brasileiro, e porra, vai ficar de repente vai ficar só com João Vitor, Medel e o Léo? Não. Tem que ter reposição atrás. E a zaga anda se comportando bem, com o Michael ou sem o Michael. Então isso foi mais uma coisa só para agitar, como sempre, mas não vai ser nada que vai acontecer. O Michael vai ficar. Mas o que eu tinha falado? Porque eu até esqueci, cara. Era só isso mesmo? Não, tinha mais alguma coisa. Gente,
Como eu falei para vocês, e todos já sabem, o jogo do Vasco, o primeiro jogo da final vai ser no Maracanã, domingo às 6h30. Então, não anunciaram ainda, até fiquei surpreso que já estamos praticamente na quarta-feira e não foram anunciadas as vendas. Não sei porquê, já poderia estar começando isso para não ficar aquele atropelo no final, entendeu? Não tenho nem ideia de quanto vai ser os preços. E uma coisa agora que eu lembrei também, o presidente do Nova Iguaçu disse que como o segundo jogo é o mando do Nova Iguaçu, ele disse ainda que não sabe onde vai jogar, porque depende. Ele foi muito franco. Se o Nova Iguaçu tomar ali uma pancada, joga no próprio Maracanã ou em São José não pode. Ou no Engenhão. Mas, disse ele que se for empate, ou o Nova Iguaçu perdeu por um gol, ele vai querer jogar em Volta Redonda. E Volta Redonda tem um Urucubaca lá que ninguém enche Volta Redonda. Pode jogar o Messi lá em Volta Redonda, aquele estádio não enche. É impressionante isso. Para mim seria legal que os dois jogos fossem no Maracanã. Mas também há possibilidade, eu não acho isso legal, do Nova Iguaçu querer vender esse jogo para fora do Rio de Janeiro. Ele poderia usar a cabeça, fazer os dois jogos aqui no Maracanã, porque encheria os dois jogos e dividiria a renda igualmente com o Vasco, tirando as despesas, obviamente. Então é esperar para ver. Gente, é o que eu tinha para falar. Uma boa noite de terça-feira a todos. Que Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, todos os santos e anjos, abençoem as vossas famílias.